Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Gunnar von Herbert, do Instituto Embassy. O Instituto Embassy ele tem como missão ajudar você a despertar e desenvolver o seu propósito de vida. Eu estou aqui hoje num lugar que eu gosto muito de estar, que é junto com um amigo que tem sido um mentor para mim, que é o pastor Josadak Lima. E eu estou no escritório dele, um lugar que ele tem todas as paredes, de baixo a cima, livros, e livros muito interessantes. E sempre que eu posso estar aqui com ele é muito bom. Hoje nós estamos aqui por uma razão especial. Nós queremos conversar com vocês sobre um assunto que tem sido muito pertinente e que nós temos um projeto para poder desenvolver esse assunto mais a fundo, para trazer um benefício, uma ferramenta a mais para a igreja. Então, muito obrigado, pastor Josadak, por estar aqui comigo hoje. Gostaria que você se apresentasse um pouco melhor. Então, eu sou o Josadak Lima, como você já falou, e eu tenho hoje 55 anos, trabalho com liderança, especialmente pastores, há cerca de 25 anos, sou missionário da CEPAL e já fundei várias instituições no Brasil. Quando eu digo várias, eu estou mais me referindo ao MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Depois veio a ABPP, que hoje eu sou presidente, há 1 ano e meio atrás eu assumi. A ABPP quer dizer Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores. Mas também eu fundei uma outra organização chamada ATREV, que está mais preocupada com a formação de futuros pastores. E agora eu estou resgatando um movimento chamado CDV, que é o Centro de Despertamento Vocacional. Aliás, eu acabei de chegar de São Paulo, onde tive uma reunião com uma futura equipe nacional. E o Meta, que é o filho mais novo, mas nem nasceu ainda. Ele é um embrião ainda. Ele já foi gerado, ou gestado, melhor dizendo. E vamos ver se isso se torna uma realidade, se a criança nasce de forma formosa e vigorosa. Certo. O nome Meta, ele vem de qual palavra? É uma palavra do grego, certo? Isso. O meta é o prefixo de uma palavra bem conhecida, que é metanoia. Ok. O meta quer dizer conversão, e o naus, de onde vem a palavra noia, o naus quer dizer mente. Então é conversão da mente. Certo. Bem sugestivo. Mas eu usei só a palavra meta para ser mais comercial, não metanoia, Ok. porque já deve ter vários projetos com esse título, metanoia. Certo, perfeito. A ideia do Meta, que é um projeto que nós estamos trabalhando, o pastor José está trabalhando no desenvolver desse projeto, é trabalhar com jovens pré-universidade, certo, pastor? Exatamente. Por que trabalhar com esse tipo de jovem? Então, eu acho que eu já posso adiantar uma fala quanto a isso. O Meta surgiu à luz de uma série de decepções que eu tive com filhos de amigos meus que iam para a universidade e abandonavam a igreja e abandonavam a fé. E para mim foi muito curioso. E então eu comecei a perceber que havia um embate muito forte dentro da universidade, especialmente na área de humanas, onde esses jovens não aguentavam o tranco. E aí eles, o professor, o argumento era tão sedutor e tão vigoroso que eles optavam para caminhar naquela linha nova que estavam recebendo. Isso me preocupou muito. E daí o Meta começou a nascer a partir dessa preocupação. Depois eu coloco mais detalhes. E outra preocupação que rondou minha mente quando eu pensei no Meta foi o fato de que no Brasil, nos últimos, não sei precisar, mas nos últimos 10, 15 anos,
houve uma grande quantidade de adolescentes, jovens indo para a universidade. E esses adolescentes e jovens são os nossos adolescentes e jovens da igreja. Então eu pensei para frente e verifiquei que, se de fato constatar a estimativa de que 60% dos adolescentes e jovens que vão para a universidade abandonam a igreja, então esse índice iria aumentar na proporção que grande quantidade de jovens e adolescentes estão indo para a universidade. Então esse 60% é um volume significativo, porque aumenta a demanda indo para a universidade e aumentaria a demanda saindo da igreja. E aí eu, me preocupei, fiquei extremamente chocado com essa possibilidade. E pasme que isso é real. Por exemplo, aqui em casa nós somos em 5, os 4 estão na universidade. Então é uma realidade, pelo menos do sul e sudeste. Então, agora vamos imaginar essa proporção, esse público dentro da igreja indo para a universidade e nós perdendo ele. É uma curiosidade que a universidade e o estudo que se popularizou, ele veio através do protestantismo, certo? A escola para o afegão comum, vamos dizer assim. Então, não necessariamente, pastor, o estudo, o conhecimento, ele é inimigo da fé. Absolutamente, não é. Ok. Até porque os pensadores clássicos, né? E aqui eu evoco os pensadores clássicos de linha mais protestante ou cristã, que eu poderia citar vários, mas uns 4 aqui só. Por exemplo, lá numa era remota do 4º século, nós temos Santo Agostinho, que é um gigante do pensamento. Até hoje, muito do pensamento filosófico e teológico está calçado no pensamento de Agostinho. Aí isso foi no ano 430, por ali. Aí depois, no ano 1200, surgiu outro gigante, que é Tomás de Aquino, um fenômeno. A Igreja Católica tem ele como o seu patrono teológico. O cara é simplesmente um fenômeno da teologia e da filosofia. Aí, mais para frente, você tem Blaise Pascal, né? E assim vai, tem vários outros nomes gigantes. Todo esse pessoal diz que não existe competição entre fé e razão. Eles desenvolveram textos e mais textos explicando que as duas coisas andam juntas, não tem dicotomia entre elas. Então nunca na história do cristianismo houve um divórcio dessas duas palavras. Então não existe inimizade. O fato é que, mais nós aqui na América Latina, que é a realidade que eu conheço, e especialmente no Brasil, nossas tradições cristãs que chegaram aqui no Brasil, todas elas, de alguma forma, vieram trazendo na sua bagagem essa dicotomia. É impressionante. Nós herdamos, não sei da onde, essa dicotomia. Então agora nós temos a luta de dicotomizar, tirar a dicotomia dessa coisa, porque não tem problema não, as duas coisas andam juntas. Como disse John Stott, crer é também pensar. Eu acho que isso resume bem o que nós estamos falando. Crer é também pensar. Existe um dizer muito forte, principalmente de quem é ateu, é uma afirmação, né, que a nossa fé ela ignora a ciência, né? Existe uma linha de defensores do anticristianismo, e a gente pode colocar talvez aqui alguns seguidores de Marx também, e professores que seguem nessa linha, que eles tentam
diminuir o cristianismo justamente através dessa afirmação, que o cristão ele acaba ignorando a ciência e o conhecimento em volta dele para poder seguir sua fé. Das intenções do Projeto Meta é desconstruir esse pensamento, certo? Exatamente. Ok, como que nós podemos fazer isso? E aí nós entramos num dos pontos da abordagem. O adolescente que tem pouca idade e que tem pouca capacidade de articular raciocínio, de articular argumentação, ele é fruto da igreja local. Estou falando do adolescente cristão. Ele é fruto da igreja local, então ele vem lá desde criança, depois passou pela adolescência, entrou no segundo grau, vai para a faculdade. Ele vem de um ambiente onde não faz parte da agenda na igreja local fazer esse diálogo e de fazer discussões onde fé e razão, fé e ciência tem que dialogar. Ele não aprendeu a fazer isso. Quando ele vai para a universidade, o professor tem essa pegada, chama para essa conversa. E aí o aluno não está preparado para isso. Por isso que a sua fé, que é verdadeira, mas ela não é substancialmente firme, ela está no campo da subjetividade, ela é ingênua. E aí ele vê um argumento bem elaborado do professor, e aqui eu não estou demonizando o professor em primeiro momento, vai ter um momento que eu vou demonizar, mas agora não. Ele está cumprindo seu papel, montou seus argumentos, bem estruturado, e agora o aluno que está na ponta é seduzido por esse argumento bem sofisticado, elegante, estruturado, e percebe que da onde ele veio não estava organizado o raciocínio. Era uma coisa mais ingênua, subjetiva, verticalista, intimista. Ou seja, ele desenvolveu uma espiritualidade intimista e verticalista. Intimista é que é só para ele Deus, e verticalista que ele não dialoga com o mundo ao redor, com a cultura, com a ciência. Ele não aprendeu a fazer isso. Aí não tem outra, ele vai dançar, ele não se segura, vai quebrar. Aí está o primeiro aspecto do que o Meta tenta, eu não diria resolver, mas atenuar e tentar salvar o maior número de almas possíveis. Você tem ideia, Josa, de quanto tempo que da história que esse movimento tem acontecido? De jovens entrar na universidade e deixar a sua fé? É algo recente isso? Mas é uma pergunta interessante. Eu pelo menos sei, mas não tenho os dados em mãos agora, mas sei que na própria Europa teve esse fenômeno, e nos Estados Unidos também teve esse fenômeno, tem esse fenômeno. Todavia, eu acho que não é tão radical. Não é tão radical, não. Nos Estados Unidos. Isso, eu acho que a coisa é mais... Por quê? Porque nos Estados Unidos o protestantismo aprendeu a dialogar. Eles aprenderam a manter essa conversa. Já faz parte da cultura deles. Então, as perdas são menores. Né? Esse é o entendimento que eu tenho, sem muitos estimativa na mão aqui. Agora, no Brasil é recente. É recente, quer dizer, a minha geração... nós não íamos para a universidade, então não tivemos tanto esse embate. Eu diria, sem sombra de dúvida, que isso vem dos últimos 20 anos. Tá? E mais precisamente, diríamos, nos últimos 15 anos. Isso
que houve um maior número de afastamento da vida cristã, da igreja local, por conta do inserimento na universidade. Eu dou um seminário chamado Nas Mãos do Valente, que é para pais e filhos, para pais e mestres, na realidade, né? Estamos falando sobre criação de filhos. E um dos argumentos que a gente dá, falando sobre nosso mundo atual hoje, é o seguinte, que justamente falando sobre o que aconteceu nesses 20 anos passados que causou nós a chegarmos onde estamos, certo? Tinha um fenômeno que eu não passei, por exemplo, eu tenho 31 anos, eu não passei isso, não passei por isso, mas a partir de mim, praticamente todos os outros filhos começaram a sofrer com isso. O que acontece? Antigamente, isso 20 anos para trás, as mães estavam muito presentes na educação dos filhos, né? Por exemplo, a minha mãe, eu sou filho de pastor, neto de pastor, e a minha mãe foi minha educadora. Então eu fui educado. Primeiro que a gente tinha hinos, que são mensagens, né? O tempo todo na nossa casa, enquanto ela fazia os seus afazeres, ela não trabalhava, era dona de casa. Depois disso, ela lia a Bíblia com a gente, e Bíblias já voltadas para a nossa idade, nossa faixa etária, para a gente poder entender. Ela foi muito ativa na nossa criação. E a popularização da tecnologia, ela abriu muitas oportunidades no mercado de trabalho. A própria história do Brasil recente, ela mudou muito o cenário econômico, que atraiu as mulheres para fora da casa, né? E os filhos, a educação deles foi terceirizada, a educação secular para a escola, com certeza, né? E a educação espiritual para a igreja, né? E aí a gente tem algo que é muito negativo, ao meu ver, que você, para ser pastor, você estuda teologia, você faz uma série de preparação. Isso para você ser qualquer tipo de obreiro dentro da igreja, né? E o que acontece com as crianças? Puxa vida, as crianças estão atrapalhando o culto. Tem alguém para cuidar dessas crianças, para não encher o saco? Aí vai a pessoa que tem um coração bom, tem uma vontade enorme de trabalhar, mas é totalmente despreparada pedagogicamente para fazer um papel que não é dela, que é dos pais, né? E os pais não estão nem aí. E eu entendo que esse fenômeno que aconteceu, que é super recente, dessa terceirização da educação, abalou, ou seja, ele tornou mais superficial a fé desses adolescentes, esses jovens. Absolutamente, boa leitura. Isso é decorrente, só um gancho aqui, que as mães foram para o mercado de trabalho. Sim, elas não é porque não quiseram, foram chamadas, né, pela necessidade de ajudar. É um fenômeno social que afetou objetivamente e substancialmente a cultura de fé. E aí eu puxo aqui um ponto super interessante. Eu pessoalmente acredito que, eu vou colocar entre aspas, que a fé é uma questão cultural. Eu preciso ter uma cultura de fé. Então ela é formativa. E o que você está relatando sobre o ambiente da casa, a mãe fazendo, talvez sem uma metodologia pedagógica oficial, mas cumpre um papel fundamental na formação dos filhos quanto à fé. Então, para mim, essa é cultura cristã. Você pode ver que um protestante americano, ou um judeu ortodoxo, eles são educados desde criança naquela fé que eles têm, pronto. Tá aí o segredo. Boa observação. É uma coisa interessante que tem um projeto de lei que alguns deputados estão defendendo, e não sei quando que isso iria para votação, e não sei se passaria, mas é o que eles chamam nos Estados Unidos de homeschooling, que é você ter o direito de ensinar teu filho em casa. Porque o argumento disso é que o governo está doutrinando as crianças, né, desde muito cedo, e que os pais têm a liberdade de ensinar aquilo que eles entendem ser
ideal para que seu filho aprenda. Isso. Né? E dentro disso que você está falando, eu pessoalmente já estou um pouco otimista a curto prazo. É mesmo? Veja, eu vou colocar uma coisa bem genérica. Eu acho que há um movimento mundial da direita voltando para o poder. No Brasil, dificilmente a direita não assuma a presidência no ano que vem. Aliás, em 2019. A eleição vai ser em 2018. Certo. No mínimo, o centro-direita. E o que vai acontecer? Que vai ser revisto. Muitos das mazelas que a esquerda, atrelado mais ao marxismo, fizeram nos últimos 20, 30 anos no Brasil. Querendo ou não, nós temos uma saga da esquerda no Brasil, começando com o Fernando Henrique. Com certeza. E depois veio o governo do PT e assim foi. Enfim, vai ser reparado mesmo isso e vai dar uma segurada aonde as coisas sejam decididas, que são os projetos de lei, alguma coisa. Por exemplo, ontem em São Paulo, onde foi dia 7, o projeto Escola Sem Partido não foi votado, porque o embate está pesado. E vai passar, porque eu acho que isso aí ninguém segura. A escola sem partido é aquela ideia de que o professor não pode ser meio que partidário. Se ele levantar uma discussão na sala de aula, o aluno é livre para também expor o seu pensamento. Ou seja, o professor não pode doutrinar numa ideologia os alunos, porque isso a esquerda fez por muitos anos no Brasil. Sim. E aí eu abro mais um lequezinho aqui, mais uma janela e evoco Olavo de Carvalho, que é o cara que bate nisso constantemente, que enquanto a ditadura no Brasil estava procurando comunista, os intelectuais, o pessoal da imprensa, enfim, todo esse pessoal que estão inserido nas universidades, que faz a cabeça da moçada, eles estavam tomando conta da educação. E pronto, se eles tomam conta da educação, eles definem os rumos das coisas. E, sem exagerar, mas 90% do pessoal da imprensa, das universidades hoje, professor, direção, são marxistas. Certo. Então, a barreira é muito grande. Só que, como eu disse, eu sou um pouco otimista, porque vai se esvaziar, essa turma vão ser esvaziados. E vão tomar os seus lugares um pensamento mais conservador. E lógico, quando eu falo conservador, não estou me referindo aqui absolutamente ao ultrapassado, arcaico, absolutamente, não. Quando eu falo conservador, estou falando de pessoas que valorizam a família, que cuida de valores fundamentais e assim vai. Não só socialmente, mas politicamente. Tem uma explicação legal aí, que um autor chamado Roger Scruton, ele trabalha bem isso. É um inglês, é o melhor cara que tem nessa área sobre a questão do conservador positivo. Querendo ou não, eu sempre digo, eu sou um conservador na teologia, que é a minha área de trabalho. Eu venho de uma linha reformada. Então a maneira como eu leio a Bíblia, como eu explico a Bíblia, é ortodoxa. Eu não sou liberal na leitura. Da mesma forma, tem um aspecto social, tem um aspecto político, tem os conservadores nessas áreas. Sim. Tá, enfim, é umas coisas uma janelinha que a gente abre aqui para conversar. Mas de qualquer maneira, nós estamos hoje então num período da história em que é preciso levantar respostas, né? Sim. Para essas perguntas e para esses problemas, questões da sociedade de hoje. E principalmente para que o jovem cristão tenha algum tipo de blindagem ou algum tipo de anticorpos, como você mesmo gosta de dizer, para quando ele adentra a universidade, ele tenha argumentos contra essa argumentação anti-fé. Sim. E você tem... Eu tô aqui na tua frente e a gente tá vendo, assim,
puxa, não sei, talvez uns 50 livros você tem ali ou mais já só sobre esse assunto. Sobre essa área, só sobre essa Só área. voltado sobre defesa apologética, defesa da fé. Uhum. Então você está fazendo um estudo extenso Uhum. para que isso aconteça, né? Uhum. Quais alguns autores, alguns livros que você está estudando hoje, Josa, para que esse projeto torne-se realidade? Tem muita coisa. Os mais famosos que eu tenho lido e de uma linha mais ortodoxa é o Carson, essa D.A. Carson. Aham. Tem um outro cara também chamado Grain, Stalin Grain. Aham. Achei mais um aqui do Carson. Aham. E tem uma autora que é minha inspiradora, que é a Nancy Aham. Pearcey, e assim vai. Tem vários autores famosos. E tem aqueles mais clássicos, que é o Francis Schaeffer. Eu até incluiria aqui o John Stott um pouco afastado, meio que na marginalidade dessa discussão, mas é o cara que levanta uma questão interessante, que vai ali meio que andar na periferia da conversa. Por exemplo, o livro dele, Crer é Também Pensar. Então talvez não seja um livro de pesquisa, mas é um livro de referência conceitual. E por falar nisso, por exemplo, aqui eu tenho um livro aqui do Macher. O Macher tem um livro chamado Cristianismo e Liberalismo, e aí eu quero pensar a palavra liberalismo, que é no quadro maior o grande inimigo. E é um livro que propõe a expor as falácias, né, do liberalismo e, ao mesmo tempo, fortalecer a posição ortodoxa da fé. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o cristianismo clássico, ele é ortodoxo, ele tem uma doutrina reta. A ortodoxia tem mais a ver com isso. E o Macher, ele mostra a importância da doutrina bíblica. E aí ele faz um contraste aos ensinos do liberalismo, e aí ele faz um contraponto com a fé cristã, especialmente sobre Deus, sobre a humanidade, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a salvação e sobre a igreja. Esses títulos, né, Deus, o homem, Bíblia, Cristo, salvação, igreja, parece que são assuntos jogados de lado quando a gente vai pensar no meta. E não é. Eles têm que ser núcleo de discussão e de aprendizado. Eu tenho que saber o que é Deus. Não é o pensamento de Nietzsche. Não é o pensamento de Heidegger, não é o pensamento de Spinoza que deve prevalecer. Porque esses caras, eles surgiram na história onde a doutrina já estava fundamentada, e eles questionaram, mas o que eles fizeram foi só um questionamento que anos depois, ou décadas depois, ou séculos depois, foi rebatido, refutado. Era um pensamento vago. Ok? Então eles têm pensamentos, os filósofos, que são orientadores desses professores, né? Sobre Deus, sobre o homem, sobre a Bíblia, tal. Mas o que eles disseram não é determinante, porque todos eles são falácias. Então, pegando isso como ponto de partida, o meta vai trabalhar nessa linha, vai mostrar não só as falácias desses pensamentos que questiona a ortodoxia do cristianismo, mas também vai mostrar caminho de formação, vai criar, e aí eu vou retomar o tema que você levantou agora há pouco, anticorpos. Tá? O adolescente precisa ter anticorpos na vida espiritual dele
no pensamento dele, ele tem que antecipar a jogada. Ele vai estar lá na universidade, ele tem que saber quais são as discussões lá, e ele já deve se preparar antecipadamente para esse grande embate. E que é efetivamente um embate na mente. É na mente, não é em outro espaço, é na mente. E ele se preparando, eu acho que aí a coisa corre bem. Então, alguns dos temas que vão ser tratados têm tanto a ver com a parte científica da origem do universo, que é muito tratado, certo? Os questionamentos que são levantados a partir disso sobre a existência de Deus e a criação do homem, mas também a leitura histórica que nós temos de Deus, uma leitura saudável, né, que nós temos de Deus, ortodoxa, e a parte da moralidade, eu acho que é uma coisa que pega muito, né? Com certeza, absolutamente. Isso é um ponto trabalhado. A questão da moral, fé e moral, ela entra obrigatoriamente. Mas ao mesmo tempo ela não é o grande vilão. Digamos, é mais fácil caminhar nessa trilha da questão da moral do que nas outras que são mais fortes. Mas a questão da moral com certeza é muito valorizada. Que tipo de questionamento que pega o adolescente jovem de surpresa, que você entende que balança a fé dele? Bem, dos principais é a questão, começa com a existência de Deus. Porque no conjunto do debate da existência de Deus entra a questão do mal. E a questão do mal dentro da teologia chama-se teodiceia, que é um termo técnico, e os professores eles questionam essa temática. Vou só fazer elaborar uma frase aqui que não é minha. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Então eles vão na raiz da questão e fazem uma leitura histórica e vê as mazelas do mundo e pergunta, onde é que estava Deus? Se Deus é bom, por que ele não o impediu? Exatamente. A questão é muito mais sofisticada, muito mais articulada do que apenas a frase, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Então isso é uma grande armadilha e forte. Portanto, já que esse é um debate, a questão de Deus atrelada da questão do mal, por que a gente não prepara o camarada para saber, primeiramente, entender essa questão como processo histórico? E eu vou só levantar um ponto aqui daqui a pouquinho, que é a questão exatamente das leis divinas, tá? Mas eu volto já para isso. E por que eu não preparo então esse adolescente para entender qual é o processo histórico, como essas coisas acontecem no mundo, e também elaborar argumentos sofisticados, argumentos simples, mas ao mesmo tempo elegante. Ele não precisa ter esses argumentos para rebater o professor. Certo. Ele precisa ter argumento como anticorpos. Para que ele se defenda a sua fé. Exatamente. Isso é uma coisa subjetiva. Dentro dessa palavra que você disse, de argumentos sofisticados, né? Eu aprendi algo sobre você, que você respeita pessoas que trabalham com referência. Né? Então, eu achei muito interessante isso. Você acha que para que tanto o jovem quanto as pessoas que estão ouvindo a argumentação dele na universidade, para que esse argumento dele seja solidificado, é importante a gente trabalhar com as referências de filósofos anteriores,
Sim, sim. Aliás, eu até diria que eu citei aqui o Nietzsche, que é o mais radical na questão da morte de Deus, e outros, uma meia dúzia aí como o Spinoza, que é perigosíssimo. O Spinoza, ele diz que Deus é a natureza. Então, é uma discussão muito interessante, mas no fundo, ele é panteísta. Ele está dizendo que Deus está em todas as coisas. E quando você diz que Deus está em todas as coisas, você relativiza o ser. E você cria uma espécie de mistura. E não, isso não é verdade. Deus não está em todas as coisas. Né? As coisas são criadas. Não devemos confundir a criação com o Criador. O ser de Deus está separado das coisas. Então, Spinoza, eu citei o caso dele aqui, o pessoal pronuncia Spinoza, né? Mas enfim, tem que ler esses caras. Por exemplo, eu leio Capra, A Teia da Vida. Ele é um biólogo, mas o que ele ensina sobre teologia natural é algo simplesmente fora do comum. Porque as pesquisas feitas por ele, o pessoal que ele pesquisa também, né, mostra que de fato existe 2 livros para ser lido, tá? Como disse Santo Agostinho: o livro da Bíblia Sagrada, a literatura, como nós temos em mãos hoje, e a natureza. E aí o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, a natureza é um grande documentário de revelar quem é Deus. Então, os caras que estudam a natureza, e eu vou aqui resvalhar numa problemática. O próprio Darwin, Deus e o Darwin, que é um livro que eu tenho aqui. Não, na verdade não é esse não, tá ali. Deus e Darwin. Darwin ajuda muito a questão da fé, porque ele fez uma pesquisa profunda com os seres, né, a evolução, fantástico. Ele prova mais a existência de Deus e que Deus é o Criador do que o contrário, que as coisas evoluem. Ele simplesmente nos dá subsídio. Tá? Mas enfim, parece que você tem mais uma pergunta e eu abri um lequezinho ali sobre... Vamos tocar nesse leque então, que você falou sobre as leis divinas, né? O que você gostaria de dizer sobre isso? Então, olha, eu espero não ser tão simplista, mas se um dia eu pudesse me especializar em alguma coisa na vida daqui para frente, eu ia estudar sobre as leis. Por quê? Deus é muito sábio e na sua sabedoria ele criou leis para uma espécie de controle das coisas. É impressionante quando você observa uma das leis mais conhecidas, que é a lei da gravidade. Certo. Então, se você deixa o copo cair da mesa, ele vai quebrar. Então, Deus não intervém nisso, porque foi um descuido que eu tive e por alguma razão bati o braço no copo, ele escorregou e caiu no chão e quebrou. O que Deus tem a ver com isso? Absolutamente nada, porque ele criou leis para que fossem obedecidas. Essas leis são deles, e se não obedecidas, eu vou ter as consequências. Certo. Isso é natural. Por exemplo, nós temos hoje a grande discussão mundial sobre o aquecimento global. Então, não tem milagre. Se a gente destrói a natureza, vem as consequências. O que Deus tem a ver com isso? Absolutamente nada. Aí eu abro aqui um leque, rapidamente, e toco num assunto cristão, que é a questão do milagre. Mas o milagre, ele é milagre porque não acontece toda hora. Ele é uma prerrogativa absolutamente divina, que é Deus no seu mundo, na sua dimensão, na sua esfera, que decide intervir. Aí eu não tenho controle sobre isso. E ele pode fazer um milagre, ele pode evitar que um copo caia. Mas aí é ele que decide, eu não tenho controle sobre isso. O que é
natural é o copo cair e quebrar. Então Deus criou leis. Tem a lei do universo, as leis que regem o universo. Eu amo a ideia de uma criança sendo gestada no útero da mãe, depois fica 9 meses, depois a criança vai se formando. O Salmo 139 até explica isso de uma maneira, chama isso de misterioso. Na palavra não é misterioso, é tão estranho. Usa um termo assim bem forte para descrever o processo da formação da criança no útero da mãe. Acho que espantosa. Espantosa, alguma coisa assim, quer dizer, uma loucura. E aí, de repente, essa criança nasce depois de 9 meses. Não existe nenhuma possibilidade de negar que existe um ser que estabeleceu leis profundas que se realizam, que se desenvolvem. Não existe como negar. Então Deus estabeleceu essas leis. As leis estão na natureza, estão no universo, estão por aí. E eu acredito muito nisso. Todavia, aí eu faço uma observação muito que está fora da nossa discussão. Isso não significa que Deus deu corda ao relógio e foi para o seu mundo e deixou o mundo, o universo funcionando a partir das leis que ele estabeleceu. Eu não acredito nessa teoria, a teoria do relojoeiro, né? Que Deus criou o mundo, deu corda como se fosse um relógio e deixou esse mundo aí funcionar por conta própria. A sua conta própria por conta da sua lei. Eu não acredito nisso. Uma coisa é criar leis, outra coisa é desaparecer. Não, Deus está presente no universo, Deus age. E no contraponto também eu evoco aqui um autor chamado Rawlings, que diz que Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Eu acredito nisso. Então Deus também está vivo e ativo no planeta Terra. Fantástico. O Meta, Josa, ele tem um público-alvo, certo? Eu acho que a apologética é um assunto interessante para qualquer pessoa, em qualquer idade, mas que de modo mais agressivo tem afetado jovens. Sim. E principalmente jovens universitários. Qual que é o público-alvo do Meta? Como que vai ser o trabalho que vai ser realizado com esse público? Basicamente, a rigor, pedagogicamente, tem dois grupos-alvos, que são os adolescentes de 15, 16 e 17, e como facilitadores desses adolescentes tem um grupo pequeno da igreja que vai ser capacitado pela gente para conduzir, facilitar os conteúdos lá na igreja local. Então, existe dois públicos alvos, que são os adolescentes, alunos, né, de 15 a 17 anos, e os facilitadores, que são as pessoas que vão ser treinadas para ajudar os alunos lá na igreja local. Certo. Basicamente, então, o público-alvo são os facilitadores, que é um grupo bem menor na igreja local, e os alunos de 15 a 17 anos. E como que vai ser feito? São reuniões semanais? Sim, a ideia, pegando a grosso modo, é que cada facilitador da igreja local receba de 2 em 2 meses uma capacitação específica e em cima de um manualzinho que ele vai usar semanalmente na igreja local com os alunos. Então, a nossa orientação é que os encontros com esses alunos adolescentes seja semanal, de 1h15, 1h20, nós vamos chegar num consenso quanto tempo. E vamos trabalhar com um sistema de módulo de 8 encontros. Isso pressupõe que no ano teríamos 4 módulos. Ok. Suponhamos que teríamos um módulo, a verdade absoluta. E digamos que outro módulo na sequência seria
conhecendo as raízes do liberalismo, outro tema parecido. Então o cara sai da verdade absoluta, tem consciência disso e vai para o próximo tema mais ou menos linkado um com o outro. Tá? Eles têm uma lógica, eles não são autônomos, os temas, eles estão interligados. Existe uma conexão dos temas, não só do primeiro ano, o pessoal de 15 anos. Mas por que aqueles temas caíram ali no pessoal de 15 anos? É porque os temas que vai cair para o pessoal com 16 anos é como se fosse um segundo degrau. E o de 17, um terceiro degrau. Certo. E a ideia é que a partir daí, então, eles têm uma roupagem, uma defesa, uma armadura para poder se defender contra os argumentos que eles vão receber na universidade durante a vida também, né? Sim. O Carlson escreveu o livro A Verdade, Como Comunicar o Evangelho em um Mundo Pós-Moderno, e ele diz que a proposta do livro é ver como a luta pelas almas, ele usa a palavra almas, é semelhante a uma verdadeira guerrilha, que é travada em um grande número de frentes. Essas frentes são nos relacionamentos do dia a dia que o adolescente tem, nas universidades, que é o nosso foco principal, no âmbito das etnias, no campo da razão e das emoções. E o Carlson diz que até no púlpito. Então existe esse tipo de proposta nossa, vai mudar inclusive o padrão de pregação. Eu vou procurar também trabalhar com os pastores para começar a trazer conversas sérias no púlpito das suas igrejas. E sobretudo, Carlson diz que essa batalha, que é uma verdadeira guerrilha, acontece nas comunicações, são nos meios de comunicações, né? Nas mídias. Isso, nas mídias. Em suma, tem um amplo espectro da experiência e dos valores humanos em jogo aí. Então, eu estou falando isso no sentido de dizer que esses 3 anos é para a gente mostrar as falácias dos pensamentos humanos, quando se contrapõe ao pensamento de Deus, da Bíblia, da verdade absoluta. Mas ao mesmo tempo, esses 3 anos é para criar cultura. E quando eu falo cultura, eu estou falando dos anticorpos. O pensamento é muito instigante. Vamos ver se isso de fato acontece. Fantástico. Eu sempre digo que uma pregação ou um livro, que seja uma pesquisa, ela não é fruto de 20 minutos ou de 1 ano de pesquisa, ela é fruto de uma vida toda, né? E a proposta do Meta, pelo que eu entendo, é pegar talvez os 100 maiores livros de defesa que existem aí no mercado e da história e transformar em um programa digerível para que jovens consigam adquirir o conhecimento que toda essa variedade de autores, de pesquisadores fantásticos tem trabalhado durante anos para que eles possam ter essa a serviço de si mesmo. Né? A serviço de si mesmo. E da perpetualidade e da perpetualidade da fé, né? Porque nós precisamos manter o pessoal, o cristianismo vivo. Certo. E você colocou uma coisa interessante. Eu estou com um livro aqui na mão de um autor americano chamado Lennox, John Lennox, e o título do livro é Contra a Corrente. Então essa é a realidade. E eu estou tomando esse livro aqui como um exemplo, porque
porque ele trabalha a história de Daniel, que está permeada por uma extraordinária fé que foi depositada em Deus, que é a história de Daniel e seus 3 amigos, né, os seus 3 companheiros, e que eles conseguiram superar o imperador Nabucodonosor. Eu estou me referindo aqui no ano 606 a.C., e no nível profundo, porque eles estavam inseridos na administração pública da Babilônia, da Babilônia, Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Então eles não se limitaram a manter a devoção a Deus no âmbito particular. Isso é um ponto interessante. Eles não se limitaram. Então nós vamos trabalhar esses jovens, que seriam os Daniéis, a não se limitarem-se a essa devoção a Deus no âmbito particular, intimista, verticalista. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que é pluralista e antagônica à fé. Então é preciso posicionamento claro, ter opinião absolutamente organizada e dar testemunho da fé. Eu vi uma fala de alguém aí, eu não lembro quem, diz que os cristãos no Brasil perderam o medo de dizer que é cristão, de dizer que vai votar na direita, porque durante 30 anos a esquerda desenvolveu um pensamento geral que é vergonhoso votar na direita, porque a direita mata criança, a direita tortura, a direita faz isso. Eles atrelaram tudo que é ruim à direita e tudo que é bom à esquerda. E é absolutamente enganoso. Isso é um ledo engano, não é verdade. Quem manteve o país até agora em pé foi o pessoal que lida com a moral, com os bons costumes, enfim. Não vamos entrar nesse viés. Mas, enfim, vivemos uma sociedade parecida à da Babilônia, que tolera a prática do cristianismo no nível, assim, meio que marginal. Eles toleram, mas colocam na marginalidade. Não tem hora desses jovens vir a público, com testemunho público, e fazer valer a sua fé num ambiente geral. Ok? É um bom livro. Fantástico. Contra a Corrente, do John Lennox. Fica aí a indicação, então. Todo esse projeto do Meta, ele me deixa muito otimista sobre o futuro, porque é uma semente que está sendo plantada, né, nos jovens, e eu acho que se qualquer pessoa que quiser fazer parte disso vai ter um benefício muito grande. Então fiquem atentos para as próximas etapas que acontecerão. Nós gostaríamos de introduzir hoje esse assunto, assunto tão pertinente desse projeto que está nascendo, e você com certeza vai poder fazer parte dele dentro da sua igreja ou como colaborador de alguma maneira também. Você gostaria de fazer alguma consideração, Josa? Fica à vontade. Sim, eu tenho um camarada que eu conheci ele há uns 2 meses atrás, chamado Valmir Nascimento. Ele é de Cuiabá, ele, se eu não me engano, ele é assembleiano, e ele escreveu um livro bom, talvez não seja excelente, mas é bom. O Cristão e a Universidade. E ele dá essa informação que mais da metade dos cristãos que entram na universidade sai da igreja, que chega a 60%. Portanto, manter a fé inabalada em um ambiente hostil e contrário à religião cristã tem sido um desafio para todos esses jovens. Né? E aí é que entra o Meta para ajudar o cara, não, Guna, quando ele entrar. Na minha cabeça, quando ele entrar, já se perdeu.
É a velha frase do John Maxwell: quando a oportunidade chegar, é tarde demais para se preparar. Então, se o cara se deixar para se preparar, quando entrar na universidade, pronto, já perdemos aquela alma. Então tem que ser preparado antes. A prevenção. Os anticorpos têm que ser feitos antes. Basicamente era isso que eu queria considerar no meu tempo aqui final. Perfeito. Muito obrigado, então, Josa. É um prazer estar com você. A ideia é que a gente esteja em vários outros podcasts juntos, conversando sobre vários outros temas. Uma ideia para que isso aconteça é que nós temos tantos livros preciosos aqui nessa biblioteca que a gente possa discorrer o assunto de alguns deles junto com vocês. Então é isso mesmo. Você gostaria de dizer algumas palavras finais? Logicamente que eu vou pedir oração, né, para esse projeto. Eu preciso me dedicar a partir de janeiro na produção dos conteúdos. E não é só produção de conteúdos, tem uma inteligência que tem que estar por trás, fazer um material que seja digerível, um material instigante, né, que o adolescente venha se sentir atraído, e com conteúdo relevante, que não seja só um ajuntamento de frases, de palavras, e ao mesmo tempo que seja um conteúdo transformador, porque é uma área bastante nova para mim, então eu preciso muito de oração e de ajuda, de sugestão, e quem tiver, por favor, encaminhe para mim. Um abraço. Perfeito. Eu sou o pastor Gunnar von Herbert, fundador do Instituto Embassy. Lembrando que o Instituto Embassy sempre tem a missão de te ajudar a descobrir e desenvolver o seu propósito de vida. Nós nos vemos no próximo episódio.